O tema que o Senhor me colocou nesta noite é a fé que agrada a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado e diz assim, a fé que agrada a Deus. Em Lucas capítulo 18, no verso 8, vamos todos juntos ler? Você consegue enxergar ali? Então todos juntos no 3, 1, 2, 3, leia bem alto. Pega da mão do seu irmão, vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença e a Tua palavra é real, a Tua palavra é verdadeira e nós queremos pedir a Ti para que o Senhor nos fale de uma maneira poderosa nesta noite. Queremos, ó Pai, estar sempre prontos a aprender de Ti, receber da Tua palavra e na autoridade que há residente em Cristo Jesus, como já foi aqui orado nesta noite, repreendemos toda a intenção do maligno, todo espírito que tenta roubar a atenção, roubar a palavra do Senhor, nós repreendemos nesta noite, nós ordenamos fora em nome do Senhor Jesus e nós declaramos a nossa mente cativa ao Teu trono em obediência à Tua palavra, em nome de Jesus. E quem crê diga bem amém, bem alto. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Nós estamos fazendo aqui nas terças-feiras, aqui no mês de janeiro, o seminário sobre escatologia e o tema tem sido arrebatamento. E estudamos na terça-feira passada e continuaremos aqui nessa semana falando sobre, dizendo sobre as chaves do arrebatamento, ou seja, pontos aonde o Senhor Deus vai estar mostrando que a igreja será arrebatada. Amém? Deus tem falado e tem ministrado à igreja e nós precisamos estar atentos porque o arrebatamento é iminente, ou seja, está próximo. Quando nós estamos olhando aqui na palavra, nós vamos ver ali, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Quando nós estamos falando sobre quando o Filho do Homem vier, tem um gráfico aí. Nós temos aqui o arrebatamento. Nós falamos nessa última terça-feira que arrebatamento é o encontro da igreja com Jesus Cristo nos ares. E quando chegar o arrebatamento, nós vamos ficar 7 anos nos ares fazendo a bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra estará passando a tribulação e a grande tribulação. Após a tribulação e a grande tribulação, haverá a segunda vinda de Cristo. Portanto, quando Jesus está falando sobre quando Ele vier, há uma divisão entre arrebatamento, que é a igreja indo até Jesus, e a volta, ou a segunda volta de Jesus sobre a terra. Quando Ele vier, Ele vai achar fé? Ou podemos dizer que até mesmo aqueles que serão arrebatados é que realmente são aqueles que têm fé. E nessa noite, nós temos que fazer então a seguinte pergunta: para que serve a fé? Porque ele está dizendo, achar a fé na terra. Então nós temos que entender para que serve a fé. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, você sabe para que serve a fé? Vira do outro lado, de um lado e do outro. Para que serve a fé? E a palavra do Senhor, ela deixa bem claro, em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha lá que tremendo. Vou ler de novo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador. A palavra galardoador significa aquele que faz o pagamento daqueles que o buscam. Portanto, queridos, quando nós estamos falando de fé, a fé não é para obter bens materiais, não é para adquirir bens materiais. Muitas vezes às vezes a pessoa está passando por alguma luta financeira, alguma coisa,
física, emocional, sentimental, ou até mesmo na saúde, as pessoas começam a conversar umas com as outras e começam a dizer: olha, você tem que ter fé em Deus, tenha fé, isso vai passar. Recebe fé, porque isso, tem que ter fé, porque isso vai passar. Queridos, a fé, ela não tem um foco de nós obtermos qualquer um dos benefícios. Ela não tem foco. A fé não tem esse foco. Quando nós olhamos aqui em Hebreus 11:6, a fé, ela tem um único objetivo. A fé, ela tem um único foco: agradar a Deus. Porque se fé fosse o meio pelo qual nós obtivéssemos coisas materiais, haveria então na terra pessoas que têm mais fé porque têm mais coisas, e pessoas que têm menos fé porque têm menos coisas. E não é esse o foco da fé. Existem pessoas que estão doentes e que têm mais fé de pessoas que não estão doentes, e que esta fé agrada a Deus. Existem pessoas que têm muito dinheiro, bens materiais, e a fé dela não agrada a Deus. No entanto, tem pessoas que não têm nada, que também têm uma fé, e que esta fé agrada ao Senhor. No entanto, queridos, tem pessoas que têm muito e têm a fé, e esta fé agrada a Deus. Tem pessoas que estão bem emocionalmente, na saúde, na casa, e esta fé também agrada a Deus. Então o foco principal da fé não é para nós obtermos coisas. E talvez quando eu falo isso, você começa a dizer assim: então por que eu estou aqui nessa noite? Por que estou aqui levantando a mão, glorificando o nome do Senhor? Porque isso não é muito falado em muitos lugares. Porque afinal de contas, se você quiser ter alguma coisa nesta terra, para Deus te abençoar, você precisa ter fé. E tem que ter muita fé. Eu sei que talvez está chocando alguns aqui, mas é o que a Bíblia está falando. Em Hebreus capítulo 11, no verso 6, está falando: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. No entanto, queridos, a fé é apenas um foco: agradar ao Senhor. Por isso que nós precisamos saber a diferença entre crença e fé, ou fé e crença. Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Quando nós estamos falando de fé e crença, a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que nós, como seres humanos, temos pelo menos 3 repartições: espírito, alma e corpo. Diga assim comigo: eu sou um espírito. Não, diga bem forte como crente, vai. Diga assim, ó: eu sou o espírito. Tenho uma alma e moro em um corpo. Então o corpo é apenas uma residência, uma morada que o nosso espírito está. Então, queridos, quando nós estamos falando de fé e crença, há uma diferença, assim como espírito, alma e corpo. Eu fiz algo aqui, passa aí, olha só. A fé está no seu espírito, a crença está na sua alma. O crer não está no espírito, o crer está na alma. O seu espírito está pronto. Quando nós olhamos em Marcos capítulo 14, verso 38, e quando eu falo assim, o seu espírito está pronto, eu estou falando de todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Somente aqueles que aceitaram a Jesus têm o seu espírito restaurado, regenerado, transformado, ressuscitado. Então o seu espírito, naquele momento em que você aceitou Jesus, ele se ressuscitou, ele ressuscitou. E ele começou a ter então o espírito estar pronto. É por isso que em Marcos capítulo 14, verso 38, Jesus disse aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentações.
O espírito, então veja só que esse espírito está minúsculo. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Quando está falando de carne, não é essa carne aqui, deste corpo. Ele está falando de alma. A alma carnal, ela é fraca. Então, veja só, queridos, a fé está no espírito. O crer está na alma. Diga assim comigo: a fé está no espírito. O crer está na alma. Jesus, ele nos ensina a diferença entre os dois. Quando nós vamos ler em Marcos, no capítulo 9, no verso 14, a partir do verso 14, ele diz assim: e quando se aproximou um dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que se disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo Jesus, ficou espantada e correndo para ele os saudaram. E perguntou aos escribas: o que vocês estão discutindo com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e ri-lhe os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis ainda? Trazei-mo. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não pudemos expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. É interessante nós fazemos um estudo desse versículo aqui. Quando nós vemos aqui esse rapaz, esse pai desse menino, levou até os discípulos de Jesus e eles não puderam expulsar o demônio daquele menino. Então Jesus vem e expulsa aquele demônio e aquele menino fica restaurado. E os seus discípulos então perguntam: por que nós não pudemos expulsar esse demônio? Irmãos, aí Jesus fala: essa casta, ela se sai, senão por meio de jejum e oração. Agora a pergunta é: aquele demônio, ele não saiu por falta de jejum e oração ou por falta de fé? Porque Jesus está falando: ó geração incrédula. Por que aquele demônio não saiu? Olha aqui para mim. Por que aquele demônio não saiu? Por falta de fé ou por falta de jejum e oração? Lembrando que Jesus estava vindo do monte onde ele foi transfigurado, e ele estava passando por jejum naqueles dias. Quem acha que é por falta de jejum e oração, levanta a mão. Pode levantar. Não levanta a mão assim não, fica com medo não. Levanta a mão. Okay. Quem acha que é por falta de fé? Quem não acha nada? Quem não está aqui? Não, você está aqui, né? Olha só, gente. Todos os demônios, eles saem por meio da fé. Pode ser principado, potestade, domínio, pode ser o nível que for. Ele sai por meio da fé. Quando ele vai de frente, né? Quantas vezes eu fui expulsar demônios, nós fomos expulsar demônios, ele, não sai, vai sair em nome de Jesus. Vai sair em nome de Jesus. Ele quer dizer que não tenho fé? Eu tenho fé em Jesus. Lembro uma vez que nós estávamos expulsando demônio, e ele dizia assim: não vou sair, sai, não vou sair, sai. Ah, então tá bom. E aí falei: sim, sabe, eu já tinha passado o óleo, já tinha passado, expulsado o nome de Jesus, já tinha declarado o nome de Jesus, já tinha feito de tudo que eu sabia, irmão. Aí eu parei e falei: Senhor, e agora? O que eu vou fazer com isso aqui? Senhor, me dá a direção. Aí o Senhor ministrou no meu coração: fala para ele que se ele não sair, você vai pedir para mim, para que eu envie os anjos e comece a bater nele. Falei: se você não sair, eu vou pedir para Deus, e eu vou pedir para que ele envie anjos para começar a bater em você. E ele bem com aquela voz assim, né? Eu tenho medo. É claro que ele saiu, mas foi rápido. Então, queridos, todos os demônios, eles saem por meio da fé. Agora,
Jesus está falando que esta casta não sai senão por meio de jejum e oração. Então por que Jesus fala isso? Então a pergunta é, para que serve o jejum e a oração? Porque nós como crentes, queridos, nós muitas vezes temos que passar por um período de jejum e oração na nossa vida. Tem muito crente aqui que já não jejua há muito tempo. Às vezes até nem ora. Mas jejum e oração andam junto. E nós precisamos tirar um dia na semana para jejuar. Nos colocar diante da presença de Deus. Buscar mais a presença do Senhor. Por que Jesus fala? E qual é então a intenção do jejum? O principal objetivo do jejum é quebrar a carnalidade. O principal motivo do jejum é quebrar a nossa alma. Então aqui eu fiz um gráfico. Tem aqui o espírito, a alma e o corpo. Está ao contrário, não sei o que aconteceu, mas ali, ó, espírito, alma e o corpo. Então o espírito já está tudo pronto. Queridos, no seu espírito, no nosso espírito, tudo o que você precisa já está pronto. A palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 1, no verso 3, diz que o Deus de paz, o Senhor, já nos abençoou com todas as sortes e bênçãos. Diga assim comigo, o Senhor já me abençoou com todas as sortes de bênção. Então veja, querido, já está pronto. Jesus falou assim, olha, o seu espírito está pronto. Tudo o que você e eu, nós precisamos já está reservados nas regiões espirituais. Estou lembrando de um testemunho de um homem que sofreu um grande acidente. E ele chegou a óbito. E ele conta o testemunho dele que ele foi para o céu. E quando ele chegou no céu, uma pessoa começou a apresentar o céu para ele. E um dos lugares que a pessoa foi apresentar o céu para ele, tinha um lugar chamado declarações de bênçãos. Ou bênçãos, aliás, está escrito assim lá. Bênçãos não proclamadas. Bênçãos não proclamadas. Ele disse que quando entrou naquela sala, havia coração, havia perna, havia braço, havia mão, havia... E aí ele perguntou para o amigo dele, mas o que são estas coisas? Ele disse assim, estas coisas são partes do corpo que pessoas na terra estão precisando, só que elas não proclamam as bênçãos. E porque elas não proclamam estas bênçãos, elas acabam não vivendo estas bênçãos. E ele costuma dizer nas reuniões dele que quando ele está declarando, pregando a palavra do Senhor, ele vê anjos no meio do culto trazendo um coração novo, trazendo pulmão novo, trazendo coluna nova, e às vezes o anjo está na frente para entregar para esta pessoa esta bênção, e a pessoa fala assim, eu não sou merecedora, acho que Deus não quer me abençoar não, e o anjo vai embora, porque ela não proclamou a palavra. Então o nosso espírito, no espírito tudo está pronto. A situação, queridos, está na nossa alma, que é a crença. As nossas crenças limitam o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Mas a nossa alma, muitas vezes, traz impedimentos. E a consequência é que o corpo, eu coloquei no sentido de corpo, ou as coisas que nós vivemos, as nossas vivências da vida, acabamos não experimentando o melhor de Deus nessa terra. Então presta atenção. Aqui está o seu espírito. Seu espírito está pronto. Aqui está a sua alma. Quando? Olha só. Tudo está pronto no espírito. Tudo está feito no espírito. Então quando vem, seu espírito está cheio de fé, ela vem, só que ela encontra uma barreira aqui. E essa barreira é na alma. E é por isso que nós entramos com jejum e oração. Porque quando nós entramos com jejum e oração, esta barreira que está na alma quebra e nós começamos a fluir naquilo que Deus tem para nós. Esse é o propósito. A fé, tudo está pronto no espírito, na fé, só que a nossa alma muitas vezes está impedindo. Então veja só, a alma precisa corresponder com a fé que está no espírito. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, a sua alma precisa corresponder
com a fé que está no Espírito. Eu quero trazer aqui nessa noite pelo menos 4 impedimentos da fé. 4 impedimentos que muitas vezes nos impedem de viver o melhor de Deus nessa terra. Veja, quando eu estou falando sobre esses impedimentos, sobre fé, o foco da fé não é a bênção. O foco da fé é agradar a Deus. No entanto, por causa do foco que é agradar a Deus, iremos viver o melhor de Deus nesta terra. Eu quero dizer para você, Deus tem o melhor para você nessa terra. Deus tem vitória para nós nessa terra. Deus tem cura, tem libertação, tem restauração, tem transformação, tem prosperidade, tem vida de melhor de Deus para nós. E o Senhor ministrou no meu coração que o 2020, que é 2020, é dupla honra. E em nome de Jesus é isso que nós vamos viver esse ano. Dupla honra na nossa casa, na nossa família, no trabalho, naquilo que Deus tem para nós. Se prepara, porque nós iremos viver a dupla honra do Senhor nesse tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga, eu tomo posse. Não, diga forte, diga, eu tomo posse. Ah não, fica de pé. Fica de pé. Faz assim comigo, faz com a sua mão assim, ó. E fala assim, eu tomo posse. Eu tomo posse. Amém? Pode se assentar. Veja só. Os impedimentos que muitas vezes nós temos na nossa alma precisam ser destruídos para que nós possamos fluir na fé que Deus tem para nós. Eu sei que Deus gostaria que eu estivesse muito mais além da onde eu estou, mas também sei que já não estou aonde eu estava. Que Deus já tem muito mais para mim. Por isso eu tenho que olhar para Jesus. Veja, conforme eu vou olhando para Jesus, Ele vai me mostrando o caminho que eu devo andar. Eu estava orando e o Senhor ministrou para dizer assim ao povo. Diga ao povo, eu já fiz a trajetória da vitória. Eu vou dizer de novo, o Senhor tem para nós, Ele já fez a trajetória, o caminho da vitória, da conquista, da bênção de Deus. Eu creio nisso. Por isso que nós temos que tirar os impedimentos da nossa alma. Primeiro impedimento, queridos, não se expor à palavra de Deus. A palavra do Senhor e o pastor já até recitou esse versículo hoje. Romanos capítulo 10, no verso 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Onde você e eu, nós temos colocado nossos ouvidos. O que você está ouvindo? Está ouvindo que esse governo é ruim, que o Brasil está ruim, que as coisas não vão acontecer? É isso que vai impedir vai fazer com que haja impedimentos na sua alma para não viver o melhor de Deus. Queridos, quando eu estou no avião, às vezes eu estou vindo de algum lugar, eu passo pela cidade de Santa Bárbara no avião, e eu começo a olhar, eu vejo, Santa Bárbara, e vejo tudo pequenininho, porque estou olhando de cima para baixo. Mas quando eu estou aqui embaixo, as coisas parecem ser grandes. Assim nós devemos aprender com olhar com o nosso Deus. Nosso Deus, Ele tem um olhar de cima para baixo. Então as coisas ficam pequenas. Quando nós olhamos como Deus olha, os problemas que enfrentamos, eles se tornam menores do que nós, porque o nosso Deus é grande. O nosso Deus é poderoso. Então a maneira como nós observamos e olhamos é a maneira como nós iremos viver. Não existe crença que você não viva. Se você coloca os teus ouvidos e os teus olhos naquilo que não funciona, a sua vida não vai funcionar. Mas se você coloca os teus ouvidos e os teus olhos na palavra, isso aqui funciona. Passará o céu e a terra, mas esta palavra não vai passar. Então se esta palavra me diz que eu sou curado pelas feridas de Jesus. Se a palavra do Senhor me diz que eu sou próspero, então eu sou próspero, porque a palavra do Senhor me diz isso. Se a palavra do Senhor me diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, é eu e minha casa, os adjacentes, aqueles que estão ao meu redor, os que virão depois, eu e minha casa serviremos ao Senhor para todo sempre. É a palavra.
Eu creio na palavra. E quando nós cremos, a nossa alma começa a corresponder com aquilo que está no Espírito. Logo nós iremos viver o melhor de Deus. Você quer saber? Às vezes eu pergunto para uns crentes: irmão, como que você está? Irmão, está difícil, viu? Nossa, está muito difícil, não vai dar certo. A minha vida acho que está muito ruim. Eu acho que eu sou um pecador, né? Tem gente que gosta de ser pecador, né? Misericórdia, queridos. Você não é pecador mais. Você está em Jesus. Quem está em Jesus aqui? Se você está em Jesus, você não é pecador, mas você é santo, meu filho. Mas Bruno, eu peco, e daí? Você não é aquilo que você vive, você é aquilo que você crê. Não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. E a palavra do Senhor me diz que eu sou santo, então eu sou santo pela palavra do Senhor. Então, coloque os teus ouvidos na palavra. Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Se tem uma Bíblia aí, pega a sua Bíblia. Abre ela. Abre, qualquer lugar aí. Abriu? Sabe o que você fez? Você acaba de abrir a boca de Deus. Tem gente que gosta de correr atrás de profeta, né? E não abre a Bíblia para ouvir Deus falar. Não, abra a palavra de Deus e você vai ouvir Deus falar profundamente no seu coração. Amém? É a palavra, Deus fala através da sua palavra. Agora quero falar sobre 3 fatos importantes sobre a fé. Quando nós estamos falando sobre ouvir a palavra, ouvir a fé, ouvir a palavra, a fé que vem pela palavra. A primeira coisa, a fé, ela vem pelo ouvir. O testemunho edifica a fé. Irmãos, coisa maravilhosa quando alguém conta testemunho para nós, né ou não é? A pessoa estava doente, enferma, e de repente ela vem: olha, Deus me curou, Deus me restaurou, Deus me transformou. É tremendo, edifica a nossa fé. Agora preste atenção. As lutas e dificuldades desenvolvem a nossa fé. Olha só, a fé vem pelo ouvir, o testemunho edifica a fé, mas é as lutas e as dificuldades que desenvolvem a nossa fé. Então não foge da luta, não foge da dificuldade, não foge do problema, porque crente não tem problema, crente tem desenvolvimento de fé. Está entendendo? É isso que Deus tem para nós. Eu não sei qual é o nível do seu desenvolvimento, queridos. Tem pessoas, você já foi na academia? Algumas pessoas aqui já foram na academia. Tem pessoas assim, que no começo pega aqueles pezinhos, né? Pezinho, depois vai aumentando, Conforme ele vai aumentando, também vai evoluindo os seus músculos, mas também vai dificultando os pesos, vai aumentando. Assim acontece conosco, queridos. Conforme nós vamos nos desenvolvendo em fé, mais situações nós vamos enfrentando para crescer em Deus. Porque Deus não quer que ninguém fique pequenininho, Deus não quer que ninguém fique com crente choramingando, porque a pior coisa é crente ficar choramingando, irmão. Não dá certo comigo, que não vai dar certo. Para com isso. Dê glória a Deus pelo problema e pela tribulação, porque esse problema e essa tribulação vai fazer você ser uma mulher de caráter, um homem de caráter, uma mulher de Deus, um homem de Deus que ora mais, uma mulher de Deus que jejua mais, que busca a presença do Senhor. Você vai ficar até quando assim, parado, com problema? Não vai dar certo, é que eu não vou conseguir. Para com isso em nome de Jesus. Levanta e vai andar pela fé em nome de Jesus. A palavra do Senhor fala: agradeça a Deus pelos seus problemas, agradeça a Deus pela sua prova, porque ela vai te desenvolver. Amém? Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Segundo impedimento, segunda barreira é a dúvida. Dúvida. Eu fui procurar no grego. O que é dúvida no grego? Porque a palavra do Senhor, em Tiago, no capítulo 1, no versos 6 e 7, diz o seguinte: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Agora, preste atenção no verso 7, que aqui: não pense tal homem
que receberá do Senhor alguma coisa. Pessoa que está com dúvida. Uma hora quer, depois não quer, não sabe o que vai fazer da vida, não sabe. Não pense esta pessoa que vai receber alguma coisa da parte de Deus. Eu fui procurar no grego esta palavra dúvida. Eu achei 3 palavras, a palavra dúvida no grego. A primeira palavra dúvida no grego é aporeu. Esta palavra aporeu no grego significa estar sem caminho. Uma pessoa que está em dúvida é porque ela não tem caminho. E ela fica procurando o caminho, só que ela não acha, porque ela não tem caminho. A palavra do Senhor diz que pessoas sem caminho nunca vai chegar a lugar nenhum. Aonde você e eu, Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para nós, Deus quer se revelar a nós, queridos. Ele não quer você e eu sem caminhos. 2020, o que você vai fazer desse ano? Vai ficar paralisado? Do mesmo jeito? Da mesma forma? Da mesma maneira? Meu irmão, se você não está gostando de alguma coisa que está acontecendo na sua vida, é porque você tem que achar um caminho. E Deus tem para nós caminhos de paz, caminhos de bênçãos. Sei bem eu os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz. São caminhos de paz que Deus tem para nós. Esta é a primeira percepção que nós precisamos ter. Segunda palavra de dúvida no grego é distazo. Essa palavra distazo significa em 2 caminhos. Olha só. Então, primeiro, a pessoa não sabe qual caminho, daí achou o caminho. Só que no meio, quando ela acha o caminho, ela percebe que tem duas coisas para escolher. O que ela faz? Vou escolher os 2. Escolher os 2 caminhos não é fé. Vai para a pessoa que está do seu lado e fala: escolher os 2 caminhos não é fé, é insegurança. Tem pessoas, queridos, que na sexta-feira vai tomar um banho no babalu de chá. Aí no domingo vem na igreja levantar a mão, glorificar ao nome do Senhor. Vai, porque ela pensa: bom, eu não sei qual que está certo, então vou nos 2. É errado. Queridos, é um só caminho. E diz a palavra que Jesus, Ele é o caminho. Ele não é um dos caminhos, Ele é o caminho, é o único caminho. Mas na sua vida e na minha vida, nós temos que escolher. Mesmo que você escolha errada, escolha. Mesmo que a sua escolha for errada, tome uma atitude de escolha, queridos. Mas eu tenho medo de errar. Não há problema em não errar. O problema é não considerar que errou. Porque os erros nos transformam. Os erros nos levam para frente. Então escolha um caminho. Porque Deus está no caminho, no meio do caminho, para trabalhar no nosso coração e na nossa mente. Outra palavra de dúvida é meteorizo. Significa vacilar entre 2 caminhos. Olha só, primeiro a pessoa não tem caminho. Segundo a pessoa tem 2 caminhos, aí ela escolhe os 2. Sabe o que acontece? Ela vacila nos 2. Porque não pode se servir a 2 senhores, ou servir a um e não servir a outro. Não tem como escolher a Deus e a Mamon. Toda vez que alguém escolhe 2 caminhos, alguma coisa ela não vai fazer bem. Toda vez que alguém escolhe 2 caminhos, alguma coisa vai dar errado mesmo. Por isso nós estamos falando aqui, o Espírito Santo tem falado ao nosso coração: escolhe pelo menos um caminho, e ande nesse caminho, decida, porque tem gente que não sabe decidir. Você e eu, nós precisamos decidir, mesmo que seja uma escolha que pareça no momento ser errada, ou que até mesmo for uma escolha errada, mas decida. Por isso que estava fazendo barulho. Mas eu acho que está acabando aqui mesmo, hein? Será que não? Olha só, nós precisamos tomar decisão.
Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, fala, tome a decisão. Por favor, tome uma decisão. Amém? Vocês estão aqui? Diga, eu estou aqui. Diga, eu estou aqui. Isso, desperta aí, tu que dormes. Terceiro ponto, queridos. A terceira barreira é estar brigado consigo mesmo. Olha só que interessante. Estar brigado consigo mesmo. Quando eu estou falando de estar brigado consigo mesmo, nós atendemos aqui várias pessoas. Nós vamos atender várias pessoas. E conforme as pessoas ficam conversando comigo, vai falando comigo. Para trocar? Som. Aí, beleza. Conforme as pessoas vão falando, conversando comigo, uma das perguntas que eu faço para ela é: você sonha? Ela olha assim, como assim? Fala, você sonha, você deita, dorme e sonha. E às vezes a pessoa fala assim, às vezes sim, às vezes não. Mas é às vezes sim, às vezes não. É a maioria sim ou a maioria não? Ah, a maioria não. Sabe o que significa isso, queridos? Toda pessoa que não sonha, duas coisas lá aconteceu na vida dela. Ou ela brigou consigo mesma, está brigando com ela mesma, ou ela está buscando controle de tudo, até mesmo no sono e nos sonhos. Queridos, os nossos sonhos falam muito mais a respeito de nós do que nós podemos imaginar. O seu sonho fala a respeito de você, para você, muito mais do que você imagina. Entendeu? O seu sonho é a sua alma mostrando para você algumas coisas que precisam ser modificadas na sua vida. Eu tenho registros de sonhos, né? Eu comecei a fazer registros de sonhos. Então eu sonho, uma das coisas que eu faço, escreve o sonho. Por quê? Porque o sonho está falando a respeito de mim mesmo. Não era uma pessoa de muito sonhar. Nós precisamos deitar, dormir, descansar e sonhar. Porque esse é um momento muito importante. Eu lembro uma vez que tinha uns sonhos repetitivos. E os sonhos repetitivos que eu tinha, eu estava morando na usina Santa Bárbara, né? E que eu morei lá muitos anos atrás. Eu estava morando lá e eu sonhava que eu estava naquela casa. E quando eu tinha por volta de 11 anos de idade, eu estava lá, eu estava sozinho, meus pais estavam trabalhando, eu tinha chegado da escola. Eu estava naquela casa e eu fui assistir a sessão da tarde naquele dia. E o filme que estava passando era Aracnídeo. Alguém já viu esse filme? Aracnídeo. Aparece um monte de aranha naquela casa, uma casa cheia de aranha. Mas aquelas aranhas peludona, feia, né? E eu assistindo aquele filme, irmão. Aí, minha mãe chegava por volta de 6h30, 7 horas, no horário de verão. Ela falava assim para mim, quando chegar às 6 horas, você fecha a casa inteirinha, não abre para ninguém. Tá bom. Então, dava 6 horas, eu obedientemente chegava e fechava a minha casa. Uma vez, num desses dias, eu fui fechar a minha casa. E sabe aquelas janelas de 3 folhas antigas, que fecha do lado de fora, depois abaixa o vidro, depois tira a outra folha assim? Então, na hora que eu fui tirar a última folha lá, o que tinha do lado assim? Uma aranha, peludona, irmãos. Eu tinha acabado de assistir o Aracnídeo. E aí, queridos, eu com medo, 11 anos de idade, com medo que eu estava, né? Eu fui no meu vizinho, pedi para ele matar para mim, orando a Deus para que aquela aranha ficasse no mesmo lugar, porque vai que ela sumisse dali. Ainda bem que o meu vizinho chegou, conseguiu matar, né? O que acontecia, queridos? Eu, por muitos anos, quando eu ia para dormir e sonhava que eu estava naquela casa, e aí eu falei, meu Deus, por que eu sonho que eu estou nessa casa? E o Senhor ministrou no meu coração que a minha alma estava presa naquele lugar. E aí então, eu chamei alguns irmãos da igreja e eu fui lá na usina Santa Bárbara,
e aquela casa já tinha sido feita, tinha destruída, quebrada aquela casa. E nós oramos na usina. E depois que nós fizemos aquela oração, nunca mais sonhei que eu estava naquele lugar. Eu percebi que eu sonhava com aquela casa, toda vez que eu passava um dia de muito estresse, nervoso, raiva, eu sonhava. Por quê? Porque era um lugar de medo. Aquele lugar era um lugar de medo para mim. Então, os nossos sonhos falam muito mais a respeito de nós do que nós imaginamos. E depois que eu fui lá naquele lugar e orei, uma chave se abriu. E eu, além de não sonhar mais, muitas coisas que estavam paralisadas na minha vida começaram a fluir. Por isso os nossos sonhos são importantes. E Deus, queridos, quando nós olhamos a palavra do Senhor, um dos casos mais emblemáticos que nós vemos na palavra do Senhor é o sonho de Jacó em Betel. Esse sonho de Jacó em Betel, queridos, trabalha poderosamente na vida de Jacó. Jacó estava indo para a casa de Labão, e ele então decidiu passar a noite, uma noite no deserto, que ele deu o nome daquele lugar depois de Betel. E a palavra do Senhor diz o seguinte, em Gênesis capítulo 28, no verso 10. Ele diz assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e olha só essa expressão: eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eu acho tão interessante essa expressão. Os anjos subiam e desciam, não é os anjos descendo e subindo. Subiam e desciam, que significa que o Senhor estava guardando a vida de Jacó. E continuando diz: eis que o Senhor estava em cima dela e disse, olha só o que Deus vai falar com ele: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Olha só que tremendo que Deus está falando aqui. Eu sou Deus de teu pai Isaque. Porque Deus vai trabalhar exatamente esta palavra. Eu sou Deus de teu pai Isaque. Porque Jacó tinha problema com o pai dele, irmão. A palavra do Senhor fala que Isaque amava Esaú, e Rebeca amava a Jacó. Então, quando nós olhamos aqui a palavra, Deus vai tratar o ponto crucial em Jacó. Por que Deus precisava tratar esse ponto de identidade no sonho de Jacó? Porque Jacó estava brigado com ele mesmo, porque na verdade era uma briga tão feroz dentro do coração de Jacó, por causa do seu próprio pai. Então Deus vai tratar o coração de Jacó com respeito à sua identidade com o pai. Porque se Deus não fizesse isso, Jacó era graduado em usurpação, mas Labão era pós e PhD em usurpação. Então ele precisava ser tratado, precisava ser ministrado. Por isso Deus vai trabalhar com ele nos sonhos. Por isso, queridos, preste atenção nos sonhos que Deus está dando para você e nos sonhos que você está tendo, porque os sonhos falam de você muito mais do que você imagina. Eu tenho um registro de sonhos. Hoje mesmo acordei e já fui na minha agenda escrever os registros. Porque está falando algumas coisas comigo. Então, querido, se você não sonha, é porque você está brigado com você mesmo. Ou você está querendo controle e ter o controle de muitas coisas na sua vida. É uma barreira da fé. E por isso muitas vezes você não consegue fluir naquilo que Deus tem para você. O quarto e último ponto é a falta de perdão. Falta de perdão. Diz a palavra em Mateus no capítulo 6, no verso 15. Vamos todos juntos? No 3, 1, 2, 3, leia aí.
também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olha só. Olha a gravidade de que Jesus está falando aqui. Se você não perdoar uma pessoa, o próprio Deus não vai te perdoar. Olha só. Então, queridos, quando nós estamos falando de perdão, o que é perdão? Faz assim comigo, perdão faz assim, ó, uma perda grande. Vai, ó, faz assim, uma perda grande. Por isso que é perdão. Você tem que liberar perdão para a pessoa que você amava, querido. Você já percebeu que você não precisa liberar perdão para quem mora na Conchinchina, que você não conhece? Ah, Deus libera o perdão para a pessoa que mora na Conchinchina. Você nem conhece. Ela nem fez nada para você. Você só libera perdão para quem você amava muito. E o seu coração, aquela pessoa fez alguma coisa para você e o seu coração perdeu o amor que tinha por ela. Queridos, falando sobre perdão, é algo que nós devemos fazer, não por sentimento. Porque perdão não é sentimento, perdão é mandamento. É uma ordem. Por isso nós temos que liberar perdão todo dia, toda hora, todo momento. Agora, o perdão é um processo, queridos, não é assim. E Deus respeita o processo de perdão no nosso coração. Então, tem muitas pessoas que acabam se machucando, porque falam assim, bom, eu tenho que liberar perdão para aquela pessoa. Então eu vou lá, meu irmão me perdoa. E aí você tenta ficar perto da pessoa e fica lambendo aquela pessoa. Mas na verdade o seu coração ainda está ferido. Não é isso que é perdão. O perdão é um processo. E Deus respeita o processo de Deus na sua vida. O processo de perdão na sua vida. Deus respeita. Porque cada um passa por um nível, queridos. Mas é tão tremendo que Deus, Ele trabalha no nosso coração para que nós sejamos transformados dia a dia através do perdão. Por isso que é 70 vezes 7. O que é 70 vezes 7? Você vai lembrar da pessoa e vai dizer, Senhor, eu libero perdão. Lembrou da pessoa, libera perdão. Lembrou da pessoa, libera perdão. Até o ponto que aquela pessoa e aquela situação não te dói mais. Isso é um processo. Por isso eu quero passar os 3 passos para o perdão. 3 passos para o perdão. Primeiro passo, perdoe. Primeiro passo, perdoe. Por quê? Perdoar é dar paz a si mesmo. Se você não liberar perdão, você pode mudar de lugar, de cidade, de estado, de nação. A pessoa ela vai junto com você, na sua mente e no seu coração. Libere perdão. O perdão não é para a pessoa, o perdão é para você. O perdão é para mim. O segundo passo, perdoe o que a pessoa é, porque ela não vai mudar. A pessoa veio e pisou no seu pé, você libera perdão. Aí ela veio de novo, pisou no seu pé, libera perdão. Aí, meu irmão, você entra no segundo passo. Ela não vai mudar. Ela vai ser assim. Então perdoa pelo que ela é. Quantas vezes, irmão, eu vou atender casal aqui na igreja, vou atender família aqui na igreja. E aí a mulher começa a falar do homem, o homem começa a falar da mulher. E eu sempre digo o seguinte, queridos, olha, você tem que aprender que a Mariazinha não é o Zezinho de calça. E nem o Zezinho é a Mariazinha de saia, enfim, ou seja, você não pode projetar em seu esposo aquilo que você é. Você tem que fazer assim, você tem que fazer desse jeito, meu irmão. Você não vai conseguir mudar seu esposo, você está entendendo? Eu já não vou conseguir mudar. E ela também não, mas eu vou dizer para você, não há coisa mais poderosa do que joelho no chão. Porque tem coisas que eu preciso falar para minha esposa, e eu falo, meu Deus, como é que eu vou falar? Meu Deus, como é que a gente vai tratar sobre esse assunto? Primeira coisa, eu vou a Deus. Porque quando eu vou a Deus, eu vou orando ao Senhor, o coração dela está manso e humilde, é uma benção. Tremendo. Então ora ao Senhor. Perdoe, queridos, pela que a pessoa é. Para de querer mudar a vida das pessoas. Deixa de ser o Espírito Santinho do outro.
Porque tem gente que quer fazer o papel do Espírito Santo na vida da pessoa. Para com isso, irmão. Busca, Senhor, começa a mudar o meu coração, transformar o meu coração. E Deus vai começar a mudar o seu coração e da outra pessoa também. Muda esse pensamento em nome do Senhor Jesus. Amém? Ixi, esse amém foi fraco. Vou falar de novo. Mude esse pensamento em nome do Senhor Jesus. Amém? Então perdoe a pessoa pelo que ela é. Ela não vai mudar. Só o Espírito Santo para transformar. Amém? Então busca o Espírito Santo. Terceiro passo do perdão. Retribua com o bem o mal que ela te fez. Então a pessoa veio, pisou no seu pé, você liberou perdão. Aí você liberou perdão pelo que ela é. Agora você entra no terceiro e último nível, que é retribuir com o bem o mal que ela te fez. Queridos, isso o demônio, o Satanás fica endemoniado. Porque esse daí é o crente firmado na palavra. É um crente firmado na presença de Deus. Então a pessoa fez o mal, ela retribui com o bem. Ela fez o mal, ela retribui com o bem. E isso uma hora vai começar, diz a palavra em Romanos, no capítulo 12, começa a queimar a mente da pessoa. Poxa vida, eu faço mal e ela me faz o bem. Eu faço mal e ela me faz o bem. Isso é o crente verdadeiro. Esse é o crente que vai morar no céu. E quando eu falo morar no céu, é aquele que vai ser arrebatado. Esse começa a tirar as barreiras da alma. Eu não sei qual é a sua barreira hoje. Talvez a sua barreira seja a falta de fé e precisa ser edificado na palavra. Talvez a sua barreira é a dúvida, que você não sabe qual caminho tomar, ou está sem caminho, ou vai nos dois caminhos, você não sabe. Eu não sei. Talvez seja o perdão, a falta de perdão. Ou talvez seja porque você esteja brigado com você mesmo. Mas essas barreiras hoje, você pode entregar nas mãos do Senhor. E pedir, Espírito Santo, trabalha no meu coração. Trabalha em mim. E faz em mim um vaso nas tuas mãos para ser bênção nesta terra. Eu comecei falando para que serve a fé. E propositalmente eu deixei para o final a pergunta então. O que é fé? Diz a palavra do Senhor em Hebreus no capítulo 11, no verso 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu vou ler de novo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a pergunta que eu faço para você nesta noite é: o que você espera? A pergunta que eu faço para você nessa noite é: o que você não vê? Eu faço novamente essa pergunta para você. Quem você espera? Quem você não vê? Eu vou contar um testemunho para vocês rapidinho. Certa manhã eu estava orando e Deus me deu uma visão. E o Senhor me mostrou a armadura. Sabe lá de Efésios capítulo 6? O Senhor me mostrou a armadura. Quando eu vi a armadura, eu vi o escudo da fé. Um escudo da fé, e eu vi aquele escudo todo arranhado. O escudo todo arranhado. E eu perguntei ao Espírito Santo: Senhor, por que esse escudo está arranhado? E o Senhor ministrou no meu coração devido às lutas, provas, dificuldades, batalha espiritual que você tem enfrentado, porque esta armadura é sua. E aí então o Senhor ministrou no meu coração e fez essas duas perguntas que eu fiz para vocês. O que é fé?
O Senhor me perguntou: o que você não vê? O que você está esperando? E aquela pergunta ficou durante o dia comigo, fazendo poderosamente no meu coração. E eu não consegui entender esta pergunta. E eu, quando cheguei à noite, fui orar novamente. Eu perguntei para o Senhor: Pai, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Eu gostaria de chamar o pessoal do louvor. Eu não sei por que o Senhor está fazendo essa pergunta para mim. Eu não estou entendendo. Estou entendendo. E aí o Senhor ministrou assim no meu coração: quem você não vê? Quem você está esperando? Eu faço essa pergunta para os irmãos: quem você está esperando? Em Fátima, quem você está esperando? Quem você não está vendo hoje? Jesus. E a pergunta então: o que é fé? Fé é Jesus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: fé é Jesus. Procura, toda vez que você vê a palavrinha fé, troca pela palavra Jesus no lugar. Por exemplo, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos colocar Jesus. Sem Jesus é impossível agradar a Deus. Quantas vezes Jesus disse: a tua fé te curou? Vamos colocar Jesus. Jesus te curou. Por isso fé, o foco dela não é bênçãos materiais. O meio de nós agradarmos a Deus é por meio de Jesus. O nosso foco é Jesus. O nosso olhar é Jesus. A nossa vida é Jesus. O nosso mover é Jesus. Tudo o que existe nesta terra é para louvor e glória do grande eu sou, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que é aquele quem nós esperamos, que ainda não vemos, mas que ainda veremos de face a face. E assim como eu me conheço, eu o conhecerei para todo sempre, em nome de Jesus. Jesus, o autor e consumador da nossa fé.